Olá, eu vou falar sobre a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Esse é o outro nome possível da primeira lei de Newton. O que diz essa lei? Ela diz que um corpo... O que é um corpo? Um corpo pode ser um objeto qualquer, uma pessoa, um corpo caindo, uma pedra caindo. Então isso é um corpo, tá? Ele mantém o seu estado. Em quais situações? Quando o corpo estiver em repouso ou em MRU. O que seria repouso? Repouso entende-se como parado. Pronto. De forma resumida, de forma simples, é um corpo parado. Então, se o corpo estiver parado, ele vai manter o seu estado. Eu já vou mostrar o que isso significa. Melhor, acho que eu vou mostrar agora. Então, imagina o seguinte, ó. Eu tenho um corpo. No caso aqui, eu vou desenhar um bloco aqui, ó. E esse corpo, ele está parado. Portanto, pela primeira lei de Newton, a tendência é ele ficar parado. Para eu mudar esse estado dele parado, eu tenho que aplicar uma força. Eu vou aplicar uma força aqui, ó. Quando eu aplico uma força, força é uma interação entre dois corpos, ó. Você pode definir assim. E ela vai causar o quê? Variação da velocidade. Tanto que o corpo estava inicialmente com uma velocidade inicial. Quando eu aplicar a força, ele vai começar a se mover. Ou seja, a velocidade final dele vai ser diferente de zero. Então houve uma, que a gente diz aqui, como houve variação de velocidade, houve uma aceleração. Essa é a consequência da aplicação da força em um objeto. Então, basicamente a lei diz o seguinte: se o corpo tiver sem ação de força nenhuma, ele vai ficar parado. Se eu aplicar a força, ele vai alterar o seu estado. Ok? Só que essa lei acrescenta mais um detalhe aqui, ó. Ela fala que também, quando a gente estiver em MRU, é equivalente a estar em repouso. O que é MRU? MRU, entenda-se o seguinte, ó. Um corpo, esse corpo aqui, se ele tiver com uma velocidade constante, deixa eu pegar aqui e apagar então tudo isso aqui, calma aí. Então eu vou apagar tudo isso aqui. Então imagine esse corpo está em velocidade constante. Então a velocidade é constante. O que é uma velocidade constante? Se a velocidade dele for 10, ele vai manter 10, 10, 10 sempre. Então ela não varia. Além disso, ele está numa reta, tá vendo aqui, ó? Ele está sobre uma reta. Então é por isso que é retilíneo e uniforme. Vamos entender assim primeiramente, que eu não falei de vetor ainda. Então vamos entender o movimento retilíneo, que é um movimento sobre uma reta e a velocidade é constante. Ok? E nessa situação, ela é semelhante ao corpo estar parado. Ou seja, para eu alterar esse movimento aqui, esse MRU aqui que o corpo tá, esse MRU, eu tenho que aplicar uma força. Se, por exemplo, eu aplicar uma força nesse sentido, uma força aqui, eu vim com o dedo aqui, né? Eu vim com o dedo aqui, ó, e aplicar uma força, o que vai acontecer? Esse corpo vai começar a frear. Essa velocidade era de 10, ela vai começar a cair. Ok? Então essa é a ideia. Então, para a física, tanto faz o corpo estar em repouso ou em MRU, a situação dinâmica dele é a mesma. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Imagine o seguinte, ó. A gente tem um pêndulo aqui, ó. Imagine a gente com um pêndulo aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma mão e eu estou segurando um pêndulo. Vamos desenhar um pêndulo aqui, ó. Eu tenho um pêndulo aqui, ó. A gente sabe de observação, se qualquer um observar, pegar um ioiô, por exemplo, um pêndulo em si, uma bolinha amarrada numa corda, e a gente pendurar ela, ficar parado, esse pêndulo ele vai ficar parado. E é o que diz a primeira lei de Newton. Se o corpo está parado, ele tende a continuar parado, é meio óbvio, né? Só que para a física, o pêndulo vai continuar nesse formato, ou seja, na vertical, do jeito que está aqui na imagem, se ele também tiver em MRU. Então, se eu estiver andando aqui, ó, com uma velocidade constante, tanto faz ele estar em repouso ou em MRU. O pêndulo vai ficar assim, ok? Agora imagine a seguinte situação. Eu, ao invés de estar em MRU, eu estou em repouso mesmo. Vamos falar que a gente está em repouso mesmo. Ó. Então vamos apagar aqui, ó.
Eu estou em repouso mesmo, ok? Aí, essa mão minha aqui, ela começa a se deslocar. Vamos supor que essa mão aqui, ó, ela vem para cá. Ó. Eu vou tentar desenhar de novo aqui, tá? Eu não sou um exímio desenhista, mas enfim, tá? Tá aqui a mão, ok? E aí, o que vai acontecer? Essa esfera aqui, ó, que eu desenhei aqui, ela não estava parada? Então a tendência, segundo a primeira lei de Newton, é que ela se mantenha parada. Então ela vai continuar aqui. Olha o que vai acontecer com o pêndulo. O pêndulo ele vai inclinar. Por quê? Porque essa minha mão aqui, ela saiu de uma velocidade nula, aqui nesse primeiro momento a velocidade era nula, e começou a ganhar velocidade. Para ele ganhar velocidade, houve variação de velocidade. Se houve variação de velocidade, houve aplicação de uma força. Ok? Então o pêndulo, na verdade, ele se inclina porque ele estava parado. E a tendência dele é manter parado. Ok? Então é isso que diz a primeira lei de Newton. Detalhe, nessa primeira... O pêndulo aqui, ele está funcionando como um acelerômetro. Acelerômetro. O que isso significa? Que ele detecta aceleração no referencial que ele está. Então, por exemplo, ó, essa mão aqui ela estava parada, ou em MRU ele vai ficar parado, nesse formato aqui vertical. No momento que a mão começa a variar, olha o que acontece com o pêndulo. Ó. A gente vê uma inclinação no pêndulo. Nesse caso aqui ele está ganhando velocidade. É a mesma situação que quando a gente está num carro, a gente está parado e o carro começa a ganhar velocidade. A gente se movimenta, a gente encosta no banco mais, né? Então é isso que está acontecendo, porque a gente estava parado e a tendência nossa é de manter parado. No momento que o carro começa a andar, demora um tempo para a gente, vamos dizer assim, compartilhar a mesma velocidade do carro. E essa situação aqui, ó, essa primeira situação, a gente consegue perceber, a gente chama de referenciais inerciais. Então, para que serve a primeira lei de Newton? Eu vou falar ainda da segunda lei de Newton, que diz que a força, a resultante das forças é igual a MA, ok? E a gente só consegue aplicar a segunda lei de Newton nesse formato, que eu vou falar com mais profundidade no próximo vídeo, se a primeira lei de Newton for aplicada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar um pêndulo, vamos supor, a gente está dentro de um ônibus. Para a gente aplicar o FMA do jeito que está aqui, a gente tem que estabelecer se a primeira lei de Newton dentro daquele ônibus está válido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar como se fosse, vai fazer um teste, é como se tivesse um pêndulo dentro dele. O pêndulo está na vertical? Ele está na vertical bonitinho. Então, portanto, a gente está no referencial inercial. Ou seja, esse ônibus aqui, ou ele está em repouso, ou está em MRU. É isso que quer dizer a primeira lei de Newton. E ela serve para determinar se o referencial é inercial ou não. Essa é a importância dela. Se o referencial for não inercial, a gente tem que alterar a segunda lei de Newton. E aí acrescentar a tal das forças fictícias. Tá? Segunda parte, inércia. O que é inércia? A inércia é a resistência natural que o corpo tem. Se você pegar um caminhão e um objeto qualquer, vamos falar aqui de 70 quilos, e o caminhão vai ter, sei lá, 10 toneladas, tá? 10 toneladas, ou seja, 10 mil quilos, em comparação a 70 quilos, quem é mais fácil colocar em movimento? O caminhão ou esse objeto aqui? Óbvio que é muito mais fácil você colocar o objeto, porque a massa dele é menor, a inércia dele é menor. A gente fala assim, ok? Então essa é a ideia da inércia. Obrigado, é só isso.